Oi! Gente, nesse vídeo eu vou te provar que pão é melhor do que tapioca. Você acredita nisso? Eu me chamo Anne, sou nutricionista, sou professora associada de nutrição clínica da UERJ, pesquisadora do Instituto Nacional de Cardiologia, e o meu propósito nesse canal aqui é trazer tudo de nutrição baseada em evidência. Então vamos lá? Primeiro, não sei se você sabe, mas a tapioca vem da fécula da mandioca, enquanto o pão, aquele pão artesanal, ele é feito, né, de trigo, água e sal. Mas dependendo da receita, esse pão pode levar ovo, manteiga, açúcar e uma série de outros aditivos alimentares. E aí várias pessoas acreditam realmente que a tapioca, por não ter glúten, ela é mais saudável do que o pão. E eu vou te provar agora, com uma tabelinha comparativa, que isso não é verdade. E aqui eu vou comparar com pão francês de padaria. Não vou nem comparar com pão artesanal, não. Pãozinho francês de padaria. Veja, o pão francês com 50 gramas, ele tem 140 calorias, 150, né? 30 gramas de carboidrato, tem quase 5 gramas de proteína. E algumas vitaminas aí, minerais. Ferro 2,5, fibra 1,4. Agora veja a tapioca. A tapioca, essas mesmas 60 gramas de farinha, tem 170 calorias, ou seja, tem mais caloria. Tem 45 gramas de carboidrato. 45 gramas de carboidrato. Tem 0 de proteína. Tem 0 de fibra. Tem quase nada de magnésio, ou seja, a gente vê que o pão, ele é nutricionalmente muito mais equilibrado do que a própria tapioca. Do ponto de vista nutricional. Ambos, o pão e a tapioca, são fontes de carboidrato. Um pãozinho francês tem 30 gramas, uma tapioquinha tem 173 calorias, enquanto o pãozinho tem 150 calorias. Mas a tapioca tem um volume, um teor de carboidrato muito maior do que o do pão. Gente, a tapioca tem 0 de proteína, enquanto o pão tem quase 5 gramas. A tapioca tem 0 de fibras, enquanto o pão, como eu disse, ele tem ali, dependendo do pão 1,3, tem pão até chegando quase a 3, 4 gramas de fibra por porção. Ai, Anne, mas a tapioca não tem glúten. Para aqueles que são intolerantes ao glúten, não seria uma boa opção? Bem, a gente pode estar lançando aí um pão de aveia, né? Outros pães, não necessariamente utilizar a tapioca como única opção para aquelas pessoas que não podem comer o trigo. Ai, Anne, mas e o índice glicêmico? Gente, tanto o pão quanto a tapioca tem altíssimo índice glicêmico super alto. O que vai influenciar muito é o que você passa nesse pão, o que você passa nessa tapioca. Tudo bem? Mas a tapioca ainda tem um índice glicêmico maior do que do pão. O índice glicêmico é uma carga glicêmica, tá? Porque ela também tem muito mais carboidrato. E quando a gente fala de vitaminas e minerais, né? Então, como eu mostrei, o pão tem... Não que o pão seja a maior fonte. Não tô comparando aqui o pão com couve, com espinafre, nem com feijão, tudo bem? Mas comparando o pão com a tapioca, o pão ainda tem mais nutrientes do que a própria tapioca. Tá? Então, só olhar para essa tabela comparativa. Então, vamos lá. Então, tapioca não pode. Não, no Nordeste é muito consumida. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas cada vez consomem mais. Mas será que a gente não pode avaliar o que vai ser colocado dentro dessa tapioca, dar uma enriquecida nessa tapioca? Ou consumir ela como uma variação do pão, mas não precisa deixar de comer pão acreditando que o pão que vai engordar. Então lembra, o pão não engorda, não tem nenhum alimento que sozinho vai te engordar. Nem só a tapioca, também não vai te engordar. Não é isso que eu quero com esse vídeo. Mais uma vez, não é porque a tapioca é gluten free, isenta de glúten, que ela vai te ajudar no processo de perda de peso. Muito pelo contrário, como eu já te falei. E para terminar, acho que tem que ficar claro que a gente não precisa comer o que a modinha tá sugerindo. Se você gosta de comer o pão de manhã, você come. Se você quer continuar comendo tapioca, tudo bem também. Escolha sua. Sempre. Mas lembra que manteiga, banha de porco, óleo de coco, pasta de amendoim, tudo isso agrega mais caloria ainda em cima desses dois alimentos que já tem uma carga grande de carboidrato, tudo bem? E lembra também a quantidade de goma de tapioca que você vai colocar. Porque uma tapioca feita com 2 colheres de sopa é totalmente diferente de uma tapioca feita com 6 colheres de sopa. Então, de repente, diminuir essa porção pode te ajudar a variar um pouco mais o cardápio sem sofrer aí com excesso de carboidrato nessa única refeição. Então lembrar ali que uma colher de sopa de tapioca, de goma, né, tem em torno de 16 gramas, né, de goma, então umas 3 colheres de sopa vão estar fazendo o equivalente a 2 fatias de pão ou um pãozinho
francês. Então, evitar de passar muito dessas 3 colheres de sopa. E como eu disse, a gente pode agregar valor nessa tapioca, usar um farelo de aveia, uma chia, uma linhaça, uma sementinha de abóbora. E o pão, a minha sugestão é que ao invés de você utilizar aquela bisnaguinha ou aquele pão de mercado, você usar um pão de fermentação natural, fazer um pão em casa, fazer aquelas panquequinhas em casa também super funcionam. E lembrar, tanto no pão da tapioca, vamos variar esses recheios, uma burrata com tomatinho e orégano, uma pasta de hummus tahine, uma pastinha de atum. Você pode fazer um sanduichinho de tofu com shiitake, um tofu mexidinho, um ovo mexidinho. Então dá para agregar valor, independente de qual for a sua opção. E aí, minha última dica mesmo, faz um rodízio, às vezes o pão, às vezes a tapioca, às vezes nenhum dos dois, come um bowl de salada de fruta, tem tantas outras opções que podem estar formando aí esse café da manhã, né, ou esse lanchinho. E ó, gente, no Método 3E de emagrecimento, estilo de vida e evidências, eu trago uma série de estratégias, formas de combinar, formas de variar, tanto no pão quanto na tapioca. Então, se você quiser, se você está vendo esse vídeo aqui, é porque a gente está com as matrículas abertas, com as inscrições, recebendo aí novos alunos, pessoas que querem melhorar a alimentação e ter mais organização, mais ideias, mais variedade. E a ideia mesmo do método é que ele, de alguma forma, resolva a sua vida aí no que tange a parte de alimentação. Seja porque você tem alguma questão mais comportamental ou uma questão mais organizacional, tá bom? O linkzinho tá aqui embaixo do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Me deixa, me conta o que você achou. E ó, como que você quiser, tá bom?